Fala família tricolor e aí nação Tricolaço FC. Tá difícil, né? Eu não sei vocês, mas imagino que devem estar todo mundo de ressaca, todo mundo com a cabeça inchada e não é pra menos, né? Mais uma vergonha protagonizada pelo São Paulo Futebol Clube para sua torcida tão apaixonada, tão carente de título e tão sofrida nesses últimos anos. São Paulo, mais uma vez, uma partida tenebrosa, vexatória, perde por 2-0 para um time que está no 12º lugar do Campeonato Argentino, um time que a gente viu nos 45 minutos iniciais, um time ridículo, né? Tajeres ligaria para não cair aqui no futebol brasileiro esse com essa condição, com essa qualidade, com essa situação escrota também de nível de técnica, de tudo, futebol paupérrimo do Brasil, e o São Paulo consegue perder para um time desse, e aí vem muita coisa, né, na cabeça do torcedor são paulino, e quem acompanha o São Paulo consegue entender um pouco, né, do que vem acontecendo com esse time, e sinceramente aí é a minha opinião, eu respeito a sua visão. É claro que no futebol tudo pode acontecer, é óbvio, né, que grandes viradas podem surgir e o futebol é mágico por isso, mas diante da situação que o São Paulo se encontra, não hoje, há alguns anos, principalmente, e aí eu boto ele como o principal culpado por essa fase tenebrosa do São Paulo Futebol Clube, se chama Leco. Ele é o principal culpado pelo São Paulo estar nessa draga de anos, e provavelmente esse ano vai ser mais um ano nesse estilo que vem acontecendo nos últimos anos por conta dessa administração bizonha desse senhor chamado Leco. Depois que eu vi que ele fretou, né, sei lá, pagou as passagens para um bando de conselheiros, um bando de velho, não tem o que fazer, um bando de sanguessuga, zumbi, interesseiro, uma corja que só está pensando em se perpetuar no poder junto do Leco, depois que eu vi que ele passou um pano na mão até de adversários políticos internamente, né, pagou para oposição estar presente, ver o joguinho de futebol lá na Argentina, comendo pipoquinha no estádio, depois que eu vi isso, para mim ali sacramentou que o São Paulo, enquanto esse cara estiver lá, vai ser isso aí que a gente viu, vai ser mais um ano ridículo, mais um ano de colecionar fracassos, de derrotas vexatórias, de eliminações precoces e por aí vai. Infelizmente não tem perspectiva de melhor enquanto esse senhor for o presidente do São Paulo e quiser se perpetuar no poder, ele e essa corja imunda de interesseiros que só quer pensar no próprio umbigo, né? Só pensa no seu próprio ego e não tá nem aí com São Paulo, não tá nem aí com torcedor, falta de títulos, com doação de adversário, não tá nem aí. É um bando de desgraçado que só pensa no próprio bem, só pensa em lucrar e só pensa, né, no poder. Só pensa, na verdade, em se perpetuar naquela situação. E o São Paulo, a instituição São Paulo, a pessoa não tá nem aí. Enquanto essa galera continua lá, eu não vou mais me iludir, sinceramente. Eu sou torcedor, assim como vocês. Eu poderia aqui dividir, né, em níveis, né, o problema do São Paulo. Para mim, o principal é esse desgraçado do Leco, junto com a corja de zumbi sanguessuga que tá ali no São Paulo, desses conselheiros velhos desgraçados que não querem nada com nada, só querem ali o poder e dane-se o São Paulo. Em segundo escalão vem a diretoria, não tem como passar o pano aí, passar a mão na cabeça do Raí. Para mim, a efetivação ali do Jardine no ano passado, nos 5 jogos finais, mostrou que ele, na verdade, se perdeu totalmente e apostou num cara que tem o seu potencial, mas sinceramente não está nem um pouco preparado para pegar a bucha que é pegar o São Paulo nesse momento, com a seca de títulos, com uma final antecipada, né, a disputar no segundo mês de temporada, que foi essa pré-Libertadores, e um cara que também não se ajuda, né? No terceiro escalão vem o Jardine, um cara que toma decisões completamente precipitadas, sem sentido, sem nexo, simplesmente é teimoso, né, em manter um meio campo total, que até o Zezinho da esquina sabe
que não vai funcionar, com esse Jusilei pesado do jeito que é, com esse Hudson, é uma aberração no meio campo do São Paulo, com o Nenê, com o Diego Souza, com esses medalhões sem alma, e aí eu já parto por quarto nível, que são esses jogadores sem força de vontade, sem raça, sem querer vestir essa camisa aqui e dar o melhor e vislumbrar campeonatos, títulos para o São Paulo, totalmente sem vontade, jogadores acomodados, que estão na zona de conforto ali e não estão nem aí com nada. Então assim, gente, quando tiver esse tipo de estrutura no São Paulo, que eu estou enumerando para vocês, esquece título, esquece campeonato, esquece bom desempenho, esquece. Não existe mais aquele São Paulo que a gente imaginava, que a gente viu. Aquele São Paulo não existe mais. Enquanto essas pessoas fizerem parte do São Paulo Futebol Clube, esse vai ser o retrato, esse vai ser o resultado. É isso que a gente vai ver em campo, é isso que a gente vai ver nos campeonatos que a gente disputar. É inadmissível o São Paulo perder do Tajeres da forma que perdeu. O Tajeres, lembrando, 12º colocado, brigaria para não cair para a segunda divisão aqui. Não que o nosso campeonato é muito melhor, longe disso. Mas é um time extremamente fraco, mediano para baixo, e o São Paulo consegue voltar praticamente eliminado. Repito, tem chance de passar? Tem chance. Futebol tudo pode acontecer, faz um gol nos 15 minutos iniciais, 20 minutos iniciais, aquele abafa a pressão da torcida, pode eventualmente fazer 2-0 e levar para pênalti, eventualmente passar. Mas particularmente, acho que vai ser muito difícil passar com esse futebol que está jogando, com essa estrutura, né, que o São Paulo está tendo, com essas pessoas que fazem parte hoje de um nível hierárquico do São Paulo e principalmente com a vontade, né, com a entrega, com a seriedade, com o profissionalismo dessas pessoas que hoje investem a camisa do São Paulo e com as decisões ridículas que Jardine vem tomando e não é de agora. Então, assim, no meu modo de entender, tá muito difícil e o São Paulo vai acumulando mais um vexame, né, para sua lista de vexames dos últimos anos. Eduardo Afonso, setorista da ESPN, disse que o Jardine está por um fio e não para permanecer depois da pré-Libertadores, caso o São Paulo caia, e sim para permanecer no jogo da próxima quarta-feira. Esses mesmos conselheiros, esse bando de zumbi sanguessuga, esses desgraçados desses caras que estão ali só pelo poder, já estão querendo caçar o cara antes do próximo jogo, como se fosse adiantar alguma coisa. E vai colocar quem no lugar dele, cara pálida? Me fala, vai colocar quem? Vai colocar o Mancini? Vai adiantar alguma coisa colocar o Mancini? Você acha que o São Paulo vai passar a jogar bola porque colocou o Mancini no jogo de volta? Então assim, são coisas que não dá para entrar na cabeça de ninguém. Uma pessoa minimamente consciente que assiste pelo menos o jogo sabe que o São Paulo é um catadão. O São Paulo é um bando de jogador ali, sem alma, sem coração, sem vontade, sem comando, com o André Jardine, coitado. É um coitado que está ali, tem potencial, é um cara estudioso, mas não era o momento de efetivar esse cara. Uma criança de 7 anos conseguiria entender isso. E o Raí é o principal responsável nesse sentido. O maior responsável por essa coleção de fracassos, de vexames, de situações bizarras que o São Paulo vem perpetuando aí para sua torcida, é o Leco, é esse velho desgraçado, é esse verme, é um verdadeiro câncer para o São Paulo Futebol Clube. Enquanto ele estiver ali, o São Paulo vai ser esse time sem perspectiva, sem vontade, sem objetivo, um time totalmente sem alma, sem raça, sem representar o que é a história do futebol brasileiro. Galera, me desculpa aí o desabafo, tá complicado, acredito eu que entendem, né, essa situação. Tá complicado demais e esse ano eu vislumbro mais um ano difícil. O São Paulo tá chegando no fundo do poço, aonde eu achei que a gente ia bater e talvez começar a subir. A gente bateu e tá cavando para baixo. E enquanto continuar esses profissionais, enquanto continuar com essa corja, com esse bando de interesseiro vagabundo que só pensa no próprio bem e não na instituição, o São Paulo vai ser esse time que vai passar vexame atrás do outro. Deus nos proteja, porque se a gente depender de quem tá lá dentro, tá complicado demais.